Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Versículo 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje à noite. Te pedimos para que o Senhor nos ensine os teus princípios contidos aqui hoje, ilumine os nossos corações, que o Senhor ilumine o coração também das crianças, nas suas classes, que o Senhor fale com elas através dos seus professores, Pai. Que elas aprendam bastante e seja um culto abençoador que elas prestam a Ti lá. Em nome de Jesus. Amém. Dizem que a ansiedade é o mal do século. E em dezembro de 2020, saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Mas Jesus disse para nós, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou melhor, Jesus disse, por isso não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso o quê? Porque nós não devemos andar gananciosos. Nós não devemos ser gananciosos. E se a gente não for ganancioso, então nós não seremos ansiosos. É isso que Jesus está dizendo. Se a ansiedade é o mal do século, em grande medida é também porque nós vivemos no século dos gananciosos. Jesus faz uma relação direta aqui entre ganância e ansiedade. Eu já me senti ansioso várias vezes, mas eu nunca fiz essa relação. Eu nunca me perguntei nos meus momentos de ansiedade, Senhor, será que eu tenho sido ganancioso? Isso é uma grande falha minha, porque Jesus é o especialista das almas. Jesus é aquele que sabe tudo a respeito de nós, e Ele está dizendo, Ele que está fazendo a associação. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Se você tem sido ansioso, se você tem passado por momentos de aflições por causa disso, é importante que você se pergunte, então, será que eu tenho sido ganancioso? Jesus sempre pregou um desapego radical com as riquezas. Em Mateus 19, 24, ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em Lucas 6, ele diz, ai de vocês, ricos, pois já receberam a sua consolação. Essas frases assustam a gente, elas têm que assustar mesmo. Mas o jeito de lidar com essas exortações de Jesus não é sair procurando na Bíblia um monte de ressalvas para você poder buscar as riquezas, para você poder praticamente anular a exortação de Jesus, procurando casos de gente que foi rica na Bíblia e tudo mais. Você não pode anular o que Jesus está dizendo, o impacto do que Jesus está dizendo. Esse é o impacto mesmo, você tem que ser impactado por isso. E hoje a gente tem mais uma frase impactante dessas. Não acumuleis tesouros sobre a terra, mas sim tesouros nos céus. O que é adquirir um tesouro nos céus? É adquirir qualquer coisa nessa vida que tenha um valor eterno. Qualquer coisa que você fizer e for para a glória de Deus, isso vai ter um valor eterno. E o que é adquirir um tesouro sobre a terra? É adquirir qualquer coisa nessa vida que não seja para Deus, que não tenha uma finalidade de adorá-lo, de glorificá-lo. Qualquer coisa que você faça aqui
por um motivo que não seja glorificar ao Senhor, você está adquirindo para si um tesouro sobre a terra. O que determina aqui é a sua motivação. E no começo do capítulo 6, que é o nosso capítulo de hoje, Jesus já está tratando esse assunto, o assunto da motivação. No começo do capítulo 6, Jesus explica, se você der esmola para ser visto pelos homens, então você vai ter adquirido apenas um tesouro aqui na terra. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas se você der esmola em segredo, se em secreto você fizer isso, então o seu pai que vem em secreto vai ver que você fez isso e ele te recompensará. A mesma coisa com a oração. Se você ora para ser visto pelos homens, então você já ganhou sua recompensa. Mas se você ora em secreto para ser visto pelo Senhor, então seu pai que vem em secreto te recompensará. E a terceira vez Jesus fala a mesma coisa e ele termina com as mesmas falas. Se você jejuar para os homens aplaudirem, se você jejuar para as pessoas olharem para você e acharem você o religioso, o crentão, então você já recebeu sua recompensa, já recebeu as palmas, o reconhecimento que você gostaria. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas se você jejuar, sem ficar divulgando por aí, propagandeando aí, que você está fazendo isso, então seu pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. 3 vezes Jesus fala essas duas frases. Essa mesma lógica do começo do capítulo 6, ela continua agora. E ela se aplica aos bens, os bens materiais. Se você adquirir um bem na terra com a finalidade de glorificar a Deus, então você vai estar juntando para si um tesouro nos céus, porque a finalidade é de glorificar a Deus. Mas se você até doar, se você doar com a finalidade de ser visto pelos homens, se a sua doação tiver uma finalidade egoísta, então a sua doação vai estar adquirindo um tesouro na terra. O problema não é adquirir bens terrenos. O problema é adquirir tesouros terrenos. Existe uma diferença. Até comprar alguma coisa pode ser adquirir tesouros nos céus, dependendo da finalidade. A ganância é o desejo por tesouros terrenos. Não é simplesmente o desejo por bens terrenos. É o desejo por tesouros terrenos. É o apego a esses bens. É o desejo por tesouros terrenos. Isso é ganância. E o nosso tema hoje é fuja da ganância. Fuja da ganância. Porque, em primeiro lugar, ela quer ganhar o seu coração. Olha para o versículo 21. O versículo 21, Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Se o seu tesouro for terreno, então o teu coração vai estar aqui na terra, junto com os seus bens terrenos. Mas se todo o teu tesouro estiver nos céus, então o seu coração vai estar nos céus, junto com o Senhor Jesus. O que quer dizer colocar o coração nessas coisas terrenas? O coração na Bíblia representa todo o homem interior. É o interno contra o externo. É o homem interior, o coração. Não são só as suas emoções, são os seus pensamentos, as suas motivações, tudo que você é por dentro. Esse é o seu coração. E aqui nesse contexto, Jesus está usando coração especificamente para falar sobre confiança. Um texto bom para entender esse conceito é o Salmo 62, que eu li agora há pouco. O Salmo 62 diz no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. O salmo inteiro é sobre confiança. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E no versículo 10 ele diz, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, e se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. É um salmo sobre confiança. Jesus agora está falando sobre confiança e está repetindo o ensino do salmo. Jesus está dizendo, não ponham o seu coração, não ponham a sua confiança nos bens terrenos. Isso seria ganância, isso seria avareza. Irmãos, não coloquem a sua confiança nos bens que você tem. Eles vão embora muito facilmente, eles são temporários. É isso que Jesus está dizendo também. A traça corrói, a ferrugem destrói. Eles são temporários, eles passam. Ladrões roubam. Os tesouros desse mundo são muito inferiores aos tesouros celestiais. E mesmo diante dessa inferioridade, por algum motivo, a gente sempre escolhe, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente coloca o coração nos tesouros terrenos, aqui nessa terra.
É por isso que crises econômicas sempre estão ligadas a aumento de ansiedade, aumento do índice de suicídio. Desde a grande crise de 29, as pessoas já começaram a observar a relação entre crise econômica e suicídio. Em 2008 teve também uma grande crise, bancos quebraram, bancos que as pessoas falavam, nossa, eu posso confiar nesse banco, não vai quebrar nunca. Ninguém acreditava que ia acontecer, mas quebrou. E as pessoas perderam seu dinheiro e o índice de ansiedade aumentou muito, dispararam. Por quê? Porque as pessoas colocaram os seus corações nas suas riquezas. Agora, depois da pandemia, infelizmente, a realidade está batendo na porta de novo. Restaurantes que eu sempre frequentei, que estavam abertos há anos, eu fui lá e estava fechado. A inflação está crescendo, a gasolina está a R$7. Crise. Você tem andado ansioso? Se sim, não é porque você tem colocado o seu coração nessas coisas terrenas, os seus bens terrenos? Se você pensa que você está seguro porque você é servidor público, então é óbvio que você vai andar ansioso. Se você pensa que você está seguro porque você tem muito dinheiro no banco acumulado, então você vai andar ansioso. Se você pensa que quando você quitar a sua casa, quando eu pagar aquela dívida, aí eu vou me sentir seguro, então você nunca vai se sentir seguro. Essas coisas passam, essas coisas acabam. Provérbios 23:5 diz assim: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. De uma hora para outra a riqueza vai embora. A vida leva o que a gente acumulou. Irmãos, não coloquem o coração nessa vida temporária, nessas coisas temporárias. Quando o seu coração estiver aflito, lembre do que realmente importa. O que realmente importa? Os tesouros do céu. Quais são os nossos tesouros celestiais? Esse é o Sermão do Monte. E aí, quando Jesus começou o Sermão do Monte, ele começou com as famosas bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças ele fala de muitos tesouros que nos aguardam nos céus. O reino dos céus, o consolo do Pai, a própria terra em que habitamos será nossa. Nós seremos fartos de justiça, alcançaremos misericórdia, nós veremos a Deus, nós seremos chamados filhos de Deus. Todas essas coisas são tesouros celestiais e tudo isso te aguarda ao lado de Jesus, nosso maior tesouro. Coloca a tua confiança em Cristo e viva com o coração no reino dos céus. Fuja da ganância, porque ela quer ganhar o seu coração. Em segundo lugar, fuja da ganância, porque ela quer escurecer os seus olhos. Olha para o versículo 22, versículo 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está dizendo que são os olhos que iluminam o corpo. Como assim, né? Se a gente apagasse a luz aqui hoje, todo mundo ia ficar em apuros. Todo mundo ia tropeçar em todo mundo, ia ser uma bagunça. Agora, imagina que a luz continuasse acesa, mas você perdesse os seus olhos. Aliás, fecha os olhos um pouquinho. Fins de ilustração. Ficou escuro. Você não vê nada. A luz acabou. Pode abrir os olhos. A luz vai embora, porque os teus olhos, na verdade, são aquilo que ilumina o teu caminho, apesar deles não produzirem luz. Então é isso que Jesus está dizendo. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Ele ilumina o teu caminho. Ele ilumina o teu corpo. Ele te guia. E o olho mau, o que quer dizer? O olho mau tinha dois sentidos na época. O primeiro sentido é realmente de um olho doentio mesmo, um olho doente, fisicamente doente. E o olho fisicamente doente não pode desempenhar sua função de ver. Então ele não ilumina bem. O olho mau tem primeiro sentido, sim, de um olho doentio mesmo. E o segundo sentido é o olho cobiçoso. O olho cobiçoso dos tesouros terrenos. Naquela cultura, dizer que alguém tinha um olho mau significava também chamá-la de mesquinha, chamá-la de invejosa. Por exemplo, lá em Marcos 7:22, quando Jesus está falando de todas as coisas ruins que vêm do nosso coração, ele lista vários pecados, né? Ele fala assim, o dolo, a lasciva, a inveja.
E no texto original, curiosamente, diz assim: o dolo, a lascívia, o olho mau. O olho mau é traduzido como inveja. Veja que em vários outros textos nós temos essas referências, que o olho mau, naquela época, significava mesmo uma pessoa cobiçosa de tesouros terrenos. A questão é que um olho ganancioso é também um olho doentio. Um olho ganancioso é um olho que não enxerga bem. É um olho que não ilumina. E aí, com seu olho físico doente, o seu corpo físico fica no escuro. Mas com seu olho cobiçoso, a luz que tem dentro de você, que devia ser seu olho interno, né, seu olho generoso, essa luz devia iluminar. Mas se a luz que tem dentro de você não ilumina, então sua alma está no escuro, completamente no escuro. Você não consegue ver bem, você não enxerga o mundo da forma correta. Você fica cego. A ganância escurece os olhos. Ela deturpa toda a sua visão de mundo de forma que você não enxergue bem. Jesus está te convidando para se perguntar: será que a ganância não cegou os meus olhos? Você não perceberia. A questão sobre a cegueira é essa, né? A gente não percebe que a gente está ficando cego. E espiritualmente eu digo. E essa cegueira espiritual causada por uma visão hipnotizada pelos bens terrenos, ela pode ser muito bem observada em duas atitudes. A primeira é: eu tenho que ter, certo? Eu tenho que ganhar isso. Se você acha que sem algum bem terreno você não pode ser feliz, então você está cego. Você foi cegado. Sua visão está escurecida. Você acha que você precisa daquilo para viver. O Instagram tem ajudado muito a cegar a gente. Nós olhamos para a vida dos outros e a gente diz: nossa, se pelo menos eu tivesse o que ele tem, aí eu seria feliz. Cegueira, não seria. Não é isso que dá a felicidade. Se ao menos eu pudesse viajar o tanto que ele viaja, parece que viagem é a nova idolatria da época. Todo mundo acha que viagem é o segredo da felicidade. Se pelo menos eu tivesse uma casa que nem aquele tem, se pelo menos eu tivesse esse emprego, se eu pudesse pagar por esse estilo de vida que ele tem, aí sim eu seria feliz. Meu irmão, nada nessa terra pode satisfazer a necessidade que existe em você. Nada nessa terra pode satisfazer o que seu coração procura. Quem vê claramente sabe que o único tesouro que pode nos satisfazer é Jesus. Ele é o único tesouro que pode nos dar alegria, paz, que pode ser a nossa satisfação. É por isso que a gente consegue ser feliz mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo pobres, podemos ser ricos. É porque Jesus é o nosso tesouro. A segunda atitude dessa cegueira espiritual, a primeira é: eu tenho que ter, e a segunda é: eu não posso perder. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Se você acha que você não pode perder alguma coisa, que se você perdesse, sua vida acabaria, então você está sendo um idólatra dessa coisa. Uma pessoa avarenta é uma pessoa excessivamente apegada aos seus bens. Sabe quando você olha para o seu orçamento e você diz assim: cara, é impossível diminuir meu orçamento. É impossível. Eu preciso de tudo que eu gasto. 100%. Se você olha para o seu orçamento e acha que você precisa de tudo que você gasta, você provavelmente está sendo uma pessoa avarenta. Você está apegado ao que você tem, você não, acha que você não pode perder nada. Normalmente a gente pensa assim mesmo. E aí quando você recebia um salário de R$1.000, você tinha gastos de R$1.000. E aí depois que o seu salário virou R$6.000, seus gastos foram para R$6.000. E assim vai. E as pessoas têm orçamentos de 40, 50, 60 mil reais, elas olham para o orçamento dela e falam: não tem como cortar nada. Está muito apertado para mim. Isso é avareza. Não consegue desapegar do que tem. Meu irmão, o único tesouro que você precisa ter e o único tesouro que você não pode perder é Jesus. São as únicas coisas da nossa vida que são indispensáveis. Essa é a única coisa. É Jesus Cristo. O resto você pode perder. É como diz o hino Castelo Forte, né? Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Não importa essas coisas. Você vive assim, você vive desapegado, com esse desapego radical que Jesus prega? É difícil. Mas nós temos que fazer isso, nós temos que fugir da ganância, porque ela escurece nossos olhos, ela faz a gente pensar que a gente precisa de coisas. E a gente não precisa de coisas. Primeiro, fuja da ganância porque ela quer ganhar o seu coração.
Segundo, porque ela quer escurecer os seus olhos. E terceiro, porque ela quer te colocar contra o Senhor. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tem que escolher. Ninguém pode servir a dois senhores, isso é um fato. Não é uma proibição que Jesus está fazendo. Jesus não está falando, ó, você está proibido de servir dois senhores. Não, ele está falando, você é incapaz de servir a dois senhores. Você tem que escolher um. É impossível que você consiga fazer isso. É como um escravo que pertence a dois senhores. Esse escravo, ou ele está na casa do senhor dinheiro lá, cumprindo todas as exigências dele prontamente, obedecendo aos seus mandamentos que são pesados, são excessivos, ou você está na casa do mestre Jesus, ali, ouvindo o que Jesus está dizendo, obedecendo prontamente tudo que ele tem para te dizer. Enquanto você serve ao Senhor dinheiro, você automaticamente menospreza o Senhor Jesus. Aos poucos, você pode ir trocando de mestre sem perceber. Por exemplo, o concurseiro ou estudante de graduação, estudante de mestrado, estudante em geral. Eu me identifico, eu já fui concurseiro, então eu sei desse pecado aqui muito bem. Você começa seus estudos com um objetivo muito nobre, né? Obter uma fonte de renda. Isso é muito nobre, isso é ok. Mas com o tempo, em nome do seu estudo, você começa a negligenciar o Senhor na sua vida. Deus nos manda cuidar dos nossos corpos, mas você não tem tempo mais de ir na academia ou de fazer exercício físico, esporte, qualquer coisa. Deus nos manda cultuá-lo, especialmente no dia do Senhor, mas aí você não tem mais tempo para ir na igreja, você precisa estudar. Não dá mais tempo para ir para a igreja, precisa ficar em casa. Deus manda você cuidar dos seus irmãos. Deus manda você ser cuidado pelos seus irmãos, mas você não tem mais tempo para relacionamento porque você precisa estudar. Irmãos, em determinado momento, nem para a sua família mais você vai ter tempo. Você vai começar a negligenciar o seu cônjuge, os seus filhos. Então você tem se colocado contra o Senhor em nome da riqueza. O empreendedor, o empresário, o autônomo, eles têm a mesma tentação, porque logo eles descobrem que quanto mais eles trabalharem, mais dinheiro eles vão ganhar. E aí eles começam a aceitar mais do que podem fazer. E quando você aceita mais do que você pode fazer, em nome do trabalho, pela recompensa financeira, você não vai mais ter tempo para conversar com o seu cônjuge, com seus filhos, você vai negligenciar a tua casa. E em nome do trabalho, o teu lar fica praticamente sem um pai, praticamente sem uma mãe. Você tem se colocado contra o Senhor em nome das suas riquezas, da sua ganância. E o servidor público não é diferente. Você pode não ter o problema famoso da ganância, né? Preciso juntar muito dinheiro. O servidor público está mais para avarento mesmo. Porque ele não consegue desapegar do salário que cai ali constantemente, todo mês. Ele pode contar, pode confiar, todo mês vai cair aquele salário. O servidor público ama o seu salário. Se Deus te mandar deixar a sua segurança financeira para trás, em nome do Evangelho, você deixa? Você deixa para trás o seu emprego público em nome do Evangelho? Você deixaria a sua segurança financeira para trás ou ela já se tornou a sua senhora? Você já tem se colocado contra o Senhor Deus em nome do seu salário constante, confiável? O século XIX é chamado o grande século das missões protestantes. Até o século XIX, o cristianismo estava ali limitado à Europa e à América do Norte. Nem era uma religião global. Mas nesse tempo, Deus chacoalhou a igreja e fez a igreja sair em missões pelo mundo inteiro. Sabe quem é que saiu para missões pelo mundo inteiro? Não foram os teólogos, não foram os pastores. Foram os leigos que deixaram seus empregos estáveis para trás e saíram aí pelo mundo pregando o evangelho. Já pensou que se alguém que nem você, que tem o seu trabalho, que tem a sua segurança financeira, não tivesse deixado isso para trás, você talvez nunca tivesse ouvido falar do evangelho? Eu tenho completa convicção de que nós somos todos missionários. A questão aqui não é que você é menos espiritual por não se chamar de um missionário transcultural, qualquer coisa assim. Não é isso que eu estou dizendo. Nós somos todos espirituais e o contador pode ser tão espiritual quanto o teólogo, quanto o pastor, ou quanto o missionário. Esse não é o ponto. O ponto é, você está desapegado o suficiente das suas riquezas
Para se Deus falar, vai para a China, para a Europa, para o Afeganistão, vai, agora. Você deixa para trás e vai. A necessidade hoje é muito grande. Assim. Na Europa não tem crente. Na Europa as igrejas estão morrendo. Eu conheço vários casos, várias histórias de amigos que foram para lá e conheceram ali adolescentes na rua que perguntaram se conhecia Jesus, a pessoa não sabia quem era, não tinha a menor ideia. E Jesus Cristo. E num continente que foi uma vez a fonte de missões para a gente. Eles deixaram o emprego deles para nos evangelizar. Você deixaria o seu emprego, a sua segurança financeira, o seu emprego público, a sua expectativa de lucro na sua empresa ou qualquer coisa que seja, você deixaria isso para trás para ir para lá pregar o evangelho para eles? Eu nem estou falando de China, de Afeganistão, de lugar que você vai arriscar a sua vida, não estou falando de arriscar a segurança financeira só. Você faria isso? Talvez ele esteja te chamando para fazer isso hoje. Fazer uma parceria com algum projeto missionário, ir para lá, trabalhar lá. Só para ter crente lá, para pregar para as pessoas lá. Se você não é capaz de colocar o reino em primeiro lugar, então é porque o dinheiro já roubou a sua adoração. O dinheiro já é o seu senhor. Fuja da ganância, irmãos, porque ela quer ganhar o seu coração, porque ela quer escurecer os seus olhos, e por último, porque ela quer te colocar contra o Senhor. Lembre-se que o jeito de fugir da ganância, em conclusão, como é que eu fujo da ganância? É correndo para Cristo. Você precisa correr para Jesus. Todos os tesouros terrenos, todos os ídolos que você pode construir para si mesmos nessa terra, todos eles são senhores maus. Eles vão pedir a sua vida, eles vão pedir a sua família, a sua felicidade, e você, escravizado por eles, vai dar tudo. A ganância vai ganhar o seu coração e você vai se tornar uma pessoa avarenta, toda a sua confiança vai estar em tesouros terrenos, e você vai andar ansioso por aí, porque seus bens vão estar sempre em risco, seus bens preciosos. A ganância vai escurecer os seus olhos, vai te cegar. Você vai viver achando que você precisa do seu carro, você precisa do seu salário para viver. Quando não é disso que a gente precisa. Você não vai abrir mão de nada pelo nome de Cristo, se você viver assim. A ganância vai te colocar contra o Senhor. Se a ganância já tem o seu coração, se a ganância já tem os seus olhos, então você vai viver um evangelho hipócrita. A sua vida inteira vai girar em torno do que você ganha, em torno do que você tem. Todos os tesouros terrenos pedem a sua vida. Só existe um tesouro que dá a sua vida por nós. Esse tesouro é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós, Ele morreu por você. Ele te deu a imensurável riqueza da salvação. Ele é o nosso tesouro. Ele nos alegra, Ele nos satisfaz e Ele é digno de todo louvor. Vamos orar? Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor conquiste o nosso coração, pedindo que o Senhor seja o nosso único mestre, pedindo que o Senhor seja o nosso maior bem, que a gente não tenha outro bem além de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor seja nossa verdadeira alegria, nossa verdadeira felicidade, que a gente não dependa mais de nada nesse mundo, Pai. E que a gente coloque nossa esperança na Tua eternidade, no Teu reino. Te pedimos para que o Senhor nos faça esses adoradores. Senhor, te pedimos para que o Senhor nos transforme. Seja, Pai, gracioso para conosco, nos abençoe. Senhor, faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.